Oi, eu sou o Sobrevivente, e se tem uma indústria que realmente funciona no Brasil é a indústria das multas. Para tapar os buracos da estrada, o governo continua sendo lerdo, burocrático e ineficiente, mas para criar novas tecnologias para arrecadar dinheiro, o governo é muito mais rápido do que deveria. A novidade são os novos radares de velocidade, que além de medirem a velocidade dos veículos, vão também medir o barulho produzido por eles. Só que onde esses novos radares estão sendo instalados? Quanto é o valor da multa por ter um veículo barulhento? E isso não é perigoso? O governo escutando as conversas das pessoas na rua com os microfones instalados nos radares? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Se você não comentar um oi sobrevivente, bom, eu vou ter que aplicar uma multa em você. Sobrevivente, mas como é que esses radares aí funcionam, cara? É o seguinte, esses radares funcionam como uma câmera acústica. Eles não escutam a conversa das pessoas, isso aí é o que o governo diz, como um gravador comum. A função principal é medir volume, direção e origem do som. O sistema faz mais ou menos isso aqui. O equipamento fica com vários microfones apontados para a rua. Cada equipamento tem 21 microfones direcionais, que são capazes de identificar a origem do som em até 4 faixas. Algumas reportagens dizem 32 microfones, o número varia, mas eu acabei vendo que 21 microfones era o número que mais se repetia nas fontes que eu pesquisei. O sistema, por meio dos microfones, percebe um pico de ruído, por exemplo, passa uma moto com escapamento aberto, e aí o som sobe muito acima do ruído normal da avenida. Essa onda sonora é capturada, o radar calcula de onde o som veio, e como o som chega a cada microfone com uma diferença mínima de tempo, o sistema consegue estimar se o barulho veio da faixa da direita, da esquerda, de trás ou da frente. Quando o ruído passa do parâmetro definido, o sistema aciona a câmera, registra a imagem e o vídeo, e tenta associar aquele pico de barulho à placa do carro ou da moto. O objetivo principal disso, como é de se imaginar, é arrecadar combater a poluição sonora no trânsito, principalmente de motos com escapamento adulterado, carros com escapamento esportivo irregular e veículos com som automotivo muito alto. Sobrevivente, quanto é que é o valor da multa se a minha moto passar por um troço desses? Porque eu sei que você não gosta, sobrevivente, mas eu tenho aqueles escapamentos barulhentos de quem é corno, sabe? Que tem que avisar pro amante da mulher que tá chegando em casa. Nesse caso, meu caro amigo chifrudo, a multa é de R$500. Mas esse é justamente o ponto polêmico dessa medida toda. Especialistas dizem que a multa automática por radar sonoro ainda pode ser questionada, porque falta a regulamentação federal clara para esse tipo de fiscalização remota de ruído, então pode ser que você seja multado e aí possa simplesmente recorrer da multa e ser, entre aspas, perdoado por ela. Além de poder ser algo considerado inconstitucional, e essa reportagem explica melhor isso daqui. Nós estamos no site da UOL, na reportagem Radar Antibarulho. Cidade em São Paulo adota fiscalização contra veículos ruidosos. Vamos pro resumo aqui da reportagem. São José dos Campos implementa radar antibarulho para multar veículos barulhentos, com o uso de 21 microfones para identificar e autuar infratores. Multa de R$500 é contestada por especialistas como possivelmente inconstitucional, pois sanções de trânsito cabem à União. No caso, esses radares, até onde eu percebi, são do governo estadual e não do governo federal. Falam também da Resolução 418 de 2009, da CONAMA, que limita o ruído a 80 decibéis. Aqui tá decibéis. Decibéis ou decibéis? Curitiba também testa radares semelhantes em caráter experimental. A gente vê aqui, o secretário de Mobilidade, Glaucio Rocha, afirmou que o aparelho já vem sendo usado em caráter experimental. Nós vamos começar a notificar as pessoas que estão com os carros adulterados provocando esse barulho. A surpresa é que elas são muitas, ou seja, inicialmente não é uma multa, inicialmente é um aviso. É um tipo, opa, peraí, ó, foi registrado aqui que a sua moto estava fazendo muito barulho. Agora vamos aos problemas legais desse tipo de radar. O sistema do radar antibarulho utiliza o conceito de câmera acústica. É um arranjo de microfones que aponta de onde veio o som excessivo. O radar também sincroniza o pico de ruído com o vídeo e lê a placa do veículo identificado, a fim de autuação. Marco Fabrício Vieira, advogado especialista em trânsito, explica, entretanto, que a ideia pode ser inconstitucional. Isso porque não cabe a um município o poder de definir sanções de trânsito. Mais uma vez, isso é coisa do governo federal. Sobrevivente, mas é injusto, pô, porque já tem multa por conta de barulho excessivo, e os caras vão colocar um radar agora que mede o barulho, isso é sacanagem, pô. E é verdade, cara, existe, né, já multa pra quem faz barulho excessivo. Pra som automotivo alto, quando o equipamento produz som audível do lado de fora e perturba o sossego, é infração grave, multa de R$195, 5 pontos na carteira e retenção do veículo
para regularização. Quando o problema é com escapamento aberto, esportivo, descarga livre, enfim, aquelas motos do inferno, também entra como infração grave, então a multa base é de R$ 195, com 5 pontos e retenção do veículo para regularizar. E para alarme ou aparelho que produza ruído perturbando o sossego público, é uma infração média com multa de R$ 130, 4 pontos na carteira e remoção do veículo. Sobrevivente, eu vi na reportagem que isso aconteceu lá em São José dos Campos. Você falou São José dos Campos. Então só tem esses radares lá, né, cara? Tipo assim, eu posso ficar tranquilo, né? Ou esses radares estão no Brasil inteiro? Porque se tiverem no Brasil inteiro, ferrou, sobrevivente. Eu vou ter que mexer na minha moto, cara. Não dá, não. Não é no Brasil inteiro, tá? Por enquanto, não é no Brasil inteiro. Hoje, pelo que aparece em fontes confiáveis na internet, o caso mais concreto e atual é São José dos Campos, em São Paulo. Lá o equipamento foi instalado no anel viário, citado em reportagens como a Avenida Florestan Fernandes, região do Aquários e Open Mall. E esse radar está sendo usado em caráter de teste e fiscalização educativa, sem multa automática. Também tem em Curitiba esse mesmo tipo de radar, mas apenas como teste de tecnologia, instalado na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, perto do Jockey Plaza, no Tarumã. A própria Prefeitura de Curitiba tratou aquilo como equipamento em fase experimental, não como uma fiscalização já espalhada pela cidade, multando todo mundo. E é algo antigo já. Tem um vídeo aqui de 2022 falando sobre isso. É madrugada e a Saveiro Rebaixada passa pela rua com o som lá no alto. Por ali também passa uma moto nada silenciosa. Mas essa barulheira toda pode estar com os dias contados. Essas imagens já foram registradas pelo novo radar instalado em Curitiba. Ele é capaz de identificar de forma automática veículos com ruídos excessivos. O projeto Radares de Barulho é pioneiro no país. Foi lançado nesta semana aqui na capital pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Nós temos muita reclamação, tanto no sistema 156, quanto nos nossos canais, enfim, de comunicação, de veículos que passam, principalmente de madrugada, próximos de hospitais, de escolas. Nós estamos testando o equipamento e fazendo esse protótipo para que os órgãos, maiores aí possam, então, regulamentar. O primeiro equipamento foi instalado aqui na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, local onde há um alto fluxo de veículos. Olhando assim, ele até parece muito com os radares convencionais de velocidade. A diferença está na forma como os dados são registrados. O equipamento conta com um sistema de gravação de vídeo e de áudio. É um microfone que identifica o som excessivo dos escapamentos irregulares. Então ele constantemente está monitorando o ruído gerado aqui pelos veículos e quando há um evento de excesso de ruído, aí a gente faz a gravação desse vídeo e tira as fotos dos veículos que estão passando no momento, fazendo inclusive a leitura automática da placa dos veículos para conseguir identificar a posterior. A homologação do projeto ainda está em processo, por isso o equipamento não gera multa. Por enquanto, o sistema será usado como forma Ou a palavra por enquanto. De conscientização para ações educativas. Mas agora fica a pergunta, tá? A gente precisa se fazer essa pergunta, ela é muito importante. Por que gastar dinheiro com tanta tecnologia experimental se não for para utilizar no futuro? Como eu falei no início do vídeo, a indústria da multa é muito eficiente quando é sobre pegar o seu dinheiro. Mas o governo é pouco eficiente para tapar buraco, trazer mais seguranças para as estradas, proteger o seu veículo e etc. E assim, eu não sou um cara muito chegado a teorias da conspiração, não. Eu não acredito que a Terra tem um formato de um Uno quadrado 2 portas, por exemplo. Eu não acredito que pombos são câmeras do governo. E eu nem acredito que a FIFA tá roubando a Copa do Mundo pra Argentina. Tá, talvez eu acredite um pouco nessa teoria aqui sim, é culpado. Mas se estão gastando dinheiro testando esses radares, chega a ser uma teoria da conspiração que essa ideia é usar no futuro pra multar as pessoas? É uma forma muito eficiente de arrancar mais dinheiro do brasileiro. Até porque o que não faltam no Brasil são veículos barulhentos. A preocupação, na verdade, tem sido os falsos positivos, ou seja, muita gente ser multada sem querer pelo próprio som normal do veículo, sem ser necessariamente adulterado. Você sabia que várias cidades do Brasil já está sendo testado radares anti-barulho? Conforme você passar com sua moto, fazendo um barulho excessivo, mano, um carro escutando um som alto, até mesmo um carro antigo, Kombi, um carrinho mais antigo, um caminhão, vai ser multado por poluição sonora, meus parceiros. E esse é o grande problema, entendeu? Não vai estar sendo multado apenas quem está fazendo barulho excessivo. Vai ser multado muita gente que não deve, devido ter um carrinho mais antigo, ter uma motinha mais antiga, que quer não, meus parceiros. Faz um barulhinho a mais que as motos mais novas, que os carros mais novos, entendeu?
Pelo que eu vi, o limite de decibéis é um limite muito baixo. Muita gente vai ser multada sem dever, sem fazer o uso de um escapamento esportivo, sem fazer o uso de um escapamento ali que tá só o cano. Galera, é uma lei muito controversa e logo, logo vocês podem ter certeza que vai estar espalhado no Brasil inteiro, porque o governo quer isso aqui, rapaziada. O governo quer catar nosso dinheiro. O que ele tá catando não dá conta, o tanto que ele tá gastando e pra roubalheira que tá tendo no país, entendeu? Então, tem que multar a população e tem que fazer a população pagar. E aí eu te pergunto, meu parceirinho, o que você vai fazer pra passar nesse radar e não ser multado? Mano, eu vou passar, na hora que eu estiver chegando perto, eu já vou desligar a chave da moto e vou passar no embalo. E é capaz ainda de eu ser multado por estar passando com a moto no embalo, tá passando muito devagar, desligar a moto. Enfim, meus parceiros, é uma vergonha. Desligar a moto não é uma atitude muito inteligente, não. Eu vi alguns comentários questionando também sobre esses falsos positivos de como é que vai ser feito quando dois veículos passam juntos, porque o som ele acaba sendo multiplicado pelo outro, né? Acaba formando um barulho maior quando dois carros passam juntos, por exemplo. Como é que o microfone e a câmera vai saber exatamente qual veículo está emitindo o som mais alto? Bom, aí a resposta fica para quem trabalha com essa tecnologia. O mais engraçado é que esse medo dos radares anti-barulho geram algumas dúvidas e algumas soluções também, como essa aqui. E onde tiver um bar com som alto perto de um radar desse, todos os carros que passarem seriam multados por engano do radar? Embreagem. Eu não existo. É muito melhor do que desligar a moto. Realmente é só apertar a embreagem, que o motor, ele... Enfim, você sabe como funciona. Fica bem silencioso. Aí o motivo de nós andar sem placa. Sai mais barato a multa de estar sem placa. E por último aqui, por isso eu só ando sem placa. A solução que alguns apontam é essa aqui. Um radar de velocidade foi completamente destruído no interior de São Paulo. O equipamento ficava na rodovia dos agricultores e foi incendiado por vândalos, tendo todos os componentes internos carbonizados. Resultado, perda total. Os criminosos penduraram um pneu no aparelho com um gancho, atearam fogo e deixaram as chamas consumirem toda a estrutura. A empresa responsável pela operação do sistema informou que já iniciou os procedimentos para retomar a fiscalização, mas ainda não há prazo para a instalação de um novo radar no local. Ou então piadocas do tipo, por favor, não espalhem por aí que existem 13 mil radares de trânsito e que cada um tem 2 pentes de DDR5 16 GB avaliados em 2.500. Será que isso é verdade? Ok, não é uma piada, isso é realmente verdade. Sim, radares de trânsito possuem memória RAM, pois funcionam essencialmente como computadores especializados. Modelos antigos utilizam cerca de 2 GB de RAM, já os radares inteligentes e modernos, que usam inteligência artificial para detectar infrações, como o uso de celular, podem exigir de 16 a 32 GB de RAM DDR5 para processar. É verdade, então. Ah, cara, isso é... É hoje que eu termino meu PC Gamer, cara, é hoje. Não é possível que isso seja verdade, cara. Tô muito surpreso com isso. Ainda mais levando em consideração que o pente de memória tá caríssimo. Caramba, preciso arrumar uns equipamentos aqui. Agora sim, vamos lá, vamos ser justos, né? Boa parte dos motoqueiros realmente produzem uma poluição sonora com escapamento de corno. É uma parada que não dá pra defender. Já deixou de ser um comportamento isolado e se tornou uma cultura em muitos locais. Eu sei que pra muitos parece só mais barulho, mas é algo que atrapalha a vida de idosos, crianças, principalmente crianças neurodivergentes, sem falar também nos animais. E é algo bem brasileiro no sentido de focar apenas no que o indivíduo quer e não no que é bom pro coletivo. A punição nesse caso, pra mim, não deveria ser multa, deveria ser outra coisa. Bom, sobrevivente, já que você tocou nesse assunto de que a gente é assim aqui no Brasil, que a gente se incomoda mais com o que a gente quer do que pelo bem coletivo, eu queria saber se esse tipo de radar também existe em outros países, porque não é possível que seja uma invenção BR, né, cara? E sim, esse tipo de radar existe em outros países, mas quase sempre ainda como teste, um programa local ou fiscalização limitada, não como algo espalhado em todo lugar. O exemplo mais comum a ser citado é Nova York, nos Estados Unidos,
A cidade tem um programa de noise cameras para flagrar veículos com escapamento barulhento e o próprio governo de Nova York diz que usa medidor de som e câmera para registrar veículos que violam o código de ruído da cidade. As multas por barulho do escapamento podem começar em $800 e chegar a mais de $2.600, dependendo do caso. Na França também existem os chamados radars sonoristes. O meu francês é muito bom. E um dos modelos mais conhecidos é o Hydre, feito pela Brittberry, e ele foi criado para detectar automaticamente veículos muito barulhentos e permitir a aplicação de multa. A gente tem a página aqui do fabricante do radar, pra gente ter uma ideia de como funciona, tem algumas imagens aqui que são interessantes também. A gente vê aqui, olha só, radar feio do caramba, né? Só mais os aqui do Brasil. Em design, porque é em funcionamento. Aí mostra aqui como é que captura, eu vou mostrar pra vocês o poder do meu francês aqui. Captura as antenas de transmissão do ambiente, módulo acústico, 2 câmeras, a base do módulo... Não, tô brincando, não sei nada de francês. Tem mais imagens aqui de como detecta o barulho, por exemplo. Um exemplo de imagem que aqui mostra inclusive os decibéis da moto, junto com a placa dela. E é isso, esses radares feios pra caramba estão sendo instalados em vários locais lá. Sobrevivente, explica esses gráficos aqui pra gente. Eu não sei falar francês não, cara. Não sei não, vou ficar devendo. Por isso que o nome do canal é Sobreviva ao Brasil e não Sobreviva à França. A Brittberry diz que esse sistema participa de experimentação nacional na França e também em testes em cidades europeias, como Berlim, Bruxelas, Barcelona, Genebra e Basileia. No Reino Unido, o governo testou também câmeras de ruído para veículos com escapamento muito alto. Isso para gerar evidências para aplicações futuras de multas. Logo logo, isso é algo que vai se espalhar para mais cidades, mesmo que inicialmente ainda esteja nesse modo de teste. Enfim, bora esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Você acha que é mais uma vez a indústria da multa trabalhando para ferrar com o bolso do brasileiro? Ou você acha que é uma medida justa depois do aumento de motoqueiros com escapamento de corno? Ou a gente deve colocar o nosso chapéu de alumínio e achar que o governo tá escutando o que as pessoas conversam na rua? O que você pensa a respeito? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Snake Volker, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, ao Iandro Borges, ao Perfil 1404, ao Guilherme Steck, ao Golcinet, ao Capivarilson Motorista, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topcera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos minicursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você tem acesso a cada um deles ou informações de cada um deles aqui embaixo, você pode vir aqui no final dessa página com os membros. E eu peço que você cogite se tornar um membro do canal para apoiar a produção de conteúdo. Mas caso você não possa ou não queira, não tem problema, não se endivide, não comprometa sua renda comigo. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, um beijo pra você e cuidado com os radares de trânsito aí.